Irmãos, obrigado por terem vindo numa noite chuvosa como essa, né? Vontade de ficar em casa. Mas obrigado os alunos por terem vindo assistir a aula de hoje, nossa segunda aula sobre teologia pastoral. Hoje vamos tratar de temas muito importantes para a teologia pastoral. E eu acredito que os temas de hoje são dos mais fundamentais para nós, alunos aí, estudantes de teologia que querem exercer o ministério pastoral. É muito importante. E é importante para os membros também, porque na nossa tradição, as pessoas que escolhem os pastores na igreja são os membros da igreja. Nas igrejas batistas é assim que acontece. Então é importante tratar sobre o tema de hoje, os requisitos para ser pastor. É um tema importante tanto para quem quer ser pastor, como para os membros comuns das igrejas, que muitas vezes se veem em meio à responsabilidade de participar da escolha de um pastor, da escolha de um ministro. Irmãos, ontem nós iniciamos a nossa exposição sobre teologia pastoral, fizemos aí algumas definições que nós chamamos de preliminares e olhamos para essas definições. Primeiro, nós definimos teologia pastoral, para que os alunos não ficassem perdidos, né? No sentido de, olha, mas o que é isso? O que nós vamos estudar aqui? Então, nós definimos teologia pastoral para que estabelecêssemos limites a essa matéria. Definindo a matéria, nós então estabelecemos os limites dela, com o objetivo de não divagarmos, não entrarmos em outros assuntos que estão relacionados à nossa matéria. Essa matéria é uma matéria que envolve aí créditos e horas-aula, tudo mais. Os alunos têm que cumprir isso e nós queremos oferecer então algo realmente dentro do tema. Daí a importância da definição que nós já estudamos ontem. Depois nós estudamos uma definição de pastor e gastamos aí algum tempo olhando a definição e olhando os versículos bíblicos que servem como base, que servem como fundamento para a definição que foi formulada. É claro que essas definições, elas não são a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, não pode ser alterada. É claro, você pode, na medida que você estudar, você pode desenvolver alguns outros aspectos aí ligados à definição de pastor e acrescentar a essa definição ou modificar. Eu fiz aqui uma definição, ela é longa porque eu tentei ser abrangente. Você pode acoplar a essa definição outros elementos, desde que esses elementos encontrem fundamentos no Novo Testamento. Eu disse aí o que o pastor é e na parte de baixo ali o que o pastor não é. E vimos que, dependendo da definição, nós teremos certas práticas e não teremos outras. Nós vamos agir de um modo ou de outro. Se eu me percebo como pastor, eu me percebo como um sacerdote, um novo sacerdote arônico, eu vou realizar certas práticas. Se eu me percebo como pastor de outra forma, eu vou realizar outras práticas. Por isso é importante termos em mente essa definição ou algo próximo dela. A definição que você adota de pastor vai definir o modo como você exerce o pastorado. Então nós vimos aí isso ontem. Mencionamos também as áreas de estudo que estão abrangidas nessa matéria. Aqui é algo bem geral, porque hoje mesmo eu mexi nos slides e acrescentei algumas coisas aí. Não sei como é que vai ser até sexta-feira, talvez não dê para apresentar tudo, mas vocês terão aí acesso a isso, porque o pessoal da gravação e dos vídeos vai disponibilizar esses slides aí depois. E hoje nós vamos ver o perfil do pastor bíblico. Nós já começamos a ver o perfil do pastor bíblico ontem, na parte mais final da nossa aula. Ontem eu passei do horário, eu sei que cada aula tem 1 hora de duração. Nós começamos às 7 em ponto e acabamos às 10 e tivemos 15 minutos de intervalo. Então eu sei que eu falei mais do que devia. Então hoje eu vou tentar ficar mais dentro do horário e acabar aqui mais ou menos 9h15, 9h30, para ficar dentro do horário e vocês não chegarem tão tarde em casa.
tá bom? Mas nós vimos ontem, eu mesmo passando do horário, eu falei sobre o começo desse tema, o perfil do pastor bíblico. Eu disse que o primeiro elemento desse perfil é esse aí. O pastor, obviamente, tem que ser convertido. E nós vimos, eu li com vocês participaram aqui, aliás, eu apreciei muito falar com vocês, porque eu notei um auditório bastante atento. E isso exerce um ânimo muito grande em quem está falando, e a pessoa esquece de olhar no relógio, porque vê o auditório atento ali acompanhando e anotando e acompanhando tudo, e a gente acaba esquecendo de olhar no relógio. Então, parte da culpa de ontem é de vocês também, não é só eu não que sou culpado aqui, né? Então, mas hoje eu vou tentar me policiar um pouco mais para ficarmos dentro do nosso horário aí e não judiar de vocês, da bondade de vocês não. Nós vimos aí uma definição de conversão. É importante isso por quê? Porque muita gente não sabe o que é isso. Muitas pessoas não sabem o que é conversão. Vocês não vão acreditar se eu contar o que eu tenho visto por aí afora. Muito recentemente eu fui fazer uma série de conferências numa igreja evangélica, Igreja Evangélica Livre, na capital do Brasil, na capital brasileira, em Brasília, Distrito Federal. Fui lá em Brasília. E depois das aulas, eu falei das 7 da noite até às 11 da noite. Foram aulas muito intensas, era sobre a teologia do Sínodo de Dort. Eu falei de segunda a quinta-feira, das 7 às 11 da noite. Era muita coisa. Então eu saí de lá, estava com muita fome, 11 horas da noite, me levaram num restaurante. Eu estava lá no restaurante e alguém veio nos atender, um garçom muito simpático, muito solícito, muito educado. E ele nos viu ali conversando e nós ali fizemos amizade, e ele disse para mim: eu sou pastor. Ele disse para mim: eu sou pastor. Eu falei: você é pastor? Eu sou pastor e eu faço esse trabalho aqui também, é um bico para me ajudar nas minhas despesas, porque como pastor eu não tenho o sustento suficiente. Eu falei: muito bem, que bom, irmão, né? Conhecer você aqui, eu também sou pastor, esse irmão aqui também é pastor e tudo mais. E começamos a conversar um pouquinho. Eu estranhei algumas coisas que ele disse. Eu estranhei. Então eu disse o seguinte para ele: olha, pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vou te pedir um favor. Vou pedir um favor para você. Faça de conta que nós nos conhecemos agora. De fato nos conhecemos agora, mas faça de conta que vamos começar do zero a nossa conversa. E eu não sou crente. Eu não sou crente. Vamos fazer de conta assim. E você vai me explicar o Evangelho. Você vai me evangelizar. Você pode começar a fazer isso? Eu quero ouvir você pregando o Evangelho. Eu quero ouvir você me levando à conversão. Você pode fazer isso? Ele disse assim para mim: pastor, é difícil, aí é complicado. Eu falei: não é complicado. Eu estou fazendo um pedido muito simples para você. Eu quero conhecer o seu método. Eu quero conhecer o seu método de propagação da fé. Eu quero conhecer o seu método de conduzir a pessoa à conversão. Eu quero conhecer isso. Você como ministro de Cristo, você como ministro do Evangelho, eu quero saber como você faz. Eu estou curioso por isso. Então, por favor, me evangelize. Pode começar. E ele então disse assim para mim: varão, o Senhor é contigo. Obrigado. Prossiga. Você não gostaria de ir comigo até o altar? Talvez você tenha algum problema financeiro, ou algum problema de família. Eu quero orar com você. Eu tenho problema financeiro e de família. Alguém aqui não tem? Eu tenho. Então, ok, eu vou no altar. E aí? Ele disse: é isso. É isso o quê? Você me evangelizou? Terminou? Eu disse: é isso. Eu falei: então vou mudar a pergunta.
pastor, como foi que você se converteu? Como foi que você nasceu de novo? Irmãos, uma desgraça. Eu estava na rua, eu entrei numa igreja, estava com um problema financeiro, fui até o altar, e Deus me arrumou um emprego. Eu falei assim, ok, glória a Deus por isso, mas como foi que você nasceu de novo? Como foi que você conheceu a realidade da sua miséria e perdição? Quando você teve consciência de que você estava perdido, caminhando para a separação completa de Deus, irremediável de Deus, numa condenação sem fim? Quando você teve consciência disso, e tocado por essa verdade horrível, você disse, Senhor Jesus Cristo, eu sei que o Senhor morreu por mim, aprendi isso na sua palavra, tem misericórdia de mim, salva-me, eu creio no Senhor. Quando foi que houve essa noção, e você clamou ao Senhor, invocou o nome dEle pela fé, e foi salvo? Quando isso aconteceu? Eu disse, realmente, assim, eu não sei, isso aí... E ele ficou perdido, sem saber o que responder, ficou mudo, reticente. Ele era um pastor. Ele era um pastor. Ele era um pastor e ele não sabia o que era evangelho, não sabia o que era conversão, e ele próprio não era convertido, não era um crente. Ele ouviu pela primeira vez acerca disso nessa conversa que eu tive com ele, ali naquela pizzaria. Então, isso é terrível, queridos. Por quê? Porque o meio evangélico, por causa dessa realidade tão carente, nesse meio as pessoas não sabem o que é conversão. E muitos pastores também não sabem o que é conversão. E pior, muitos pastores talvez não sejam convertidos. Então é importante que você que quer ser pastor tenha consciência disso. E avalie, esse requisito eu preencho? Eu nasci de novo? Houve um momento em que eu tive contato com o Evangelho e, ouvindo a mensagem do Evangelho, eu me arrependi e passei a crer no Salvador, e Ele se tornou a minha única esperança de vida eterna. Isso aconteceu comigo ou não? E se não aconteceu, é necessário que aconteça. Se aproximar do Senhor, talvez hoje mesmo, e dizer, Senhor, eu tenho estado na igreja, eu nasci na igreja, eu sei várias coisas, mas eu quero recebê-lo, eu quero recebê-lo pela fé, quero receber o Filho de Deus pela fé, eu quero que o Filho de Deus seja o meu Salvador, eu creio nele, eu deposito nele a minha confiança de vida eterna, ele é o meu Redentor, eu invoco o nome dele como meu Salvador, e eu sei que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoco, eu quero ser um pastor, mas eu sei que eu não posso ser um pastor sem ser crente, e eu reafirmo aqui, eu afirmo aqui a minha fé no Senhor, eu deposito no Senhor a minha esperança de vida eterna. É importante fazer isso, é importante ter certeza disso, antes de caminhar no rumo do ministério pastoral. Há muitos pastores que não nasceram de novo, há muitos pastores que não são crentes, e isso explica muita coisa. Esse é o elemento 1, a conversão. Nós mencionamos ontem 2 Timóteo 1,5, em que Paulo fala que tinha certeza que a fé que habitou na avó Lloyd e na mãe Eunice também habitava em Timóteo. Agora veja o segundo elemento. O segundo elemento é o que nós denominamos como chamado. O que é o chamado para o ministério? Note bem, essa ideia, de vocação é algo que não se aplica somente na mentalidade, na teologia cristã mais séria, mais profunda, a teologia cristã de contornos mais reformados, de contornos mais calvinistas, de contornos mais puritanos, entende o chamado de um modo um pouco mais amplo. Quando nós falamos de chamado, nós pensamos em ministério pastoral, em ministério missionário e tudo mais. Na verdade, na concepção, na mente reformada, na mente especialmente puritana, o chamado é algo relacionado a qualquer atividade lícita
qualquer profissão justa que a pessoa exerça. Então, na concepção puritana, você pode ter o chamado de Deus para ser um dentista, você pode ter o chamado de Deus para ser um policial, você pode ter o chamado de Deus para ser um médico, você pode ter o chamado de Deus para ser um padeiro. O que interessa, o fator que importa nisso tudo é o seguinte: Deus chamou você para essa profissão com o objetivo de você, nessa profissão, promover o reino dele e a glória dele. Então, Deus me chamou para ser um médico com o objetivo de, no exercício da medicina, eu promover o nome dele, o evangelho dele, o reino dele e a glória dele. Então eu não sou a priori um médico, eu sou a priori um vocacionado por Deus para, por meio dessa profissão, promover o seu reino neste mundo. Então essa é uma concepção mais reformada, uma convicção, uma concepção mais calvinista do chamado. Ele é mais geral. Todo crente recebe uma vocação, todo crente recebe um chamado, o chamado de glorificar a Deus por meio dos dotes naturais, das habilidades profissionais, da formação profissional, da sua carreira, que Deus ali lhe concedeu. Então isso é importantíssimo, isso é muito importante, porque o conceito de chamado então aí se amplia. Mas quando nós falamos de chamado no contexto de teologia pastoral, nós falamos evidentemente da vocação de Deus dirigida àqueles que hão de ser seus ministros, especificamente aqueles que receberão ou que receberam o dom de ser um pastor ou um pastor mestre, dependendo da tradução que nós mencionamos ontem, e que vão passar pelo ato solene, formalizando a sua investidura no ofício pastoral. E então a partir daí vão exercer o seu dom enquanto também são investidos na função ou no munus pastoral, como nós costumamos chamar. Esses homens é que temos em mente aqui agora. Como é o chamado, como se dá, qual é o processo por meio do qual esse chamado se perfaz, esse chamado se completa. Nós temos que tomar cuidado aqui, porque nós podemos mistificar isso. Nós podemos imaginar que o chamado é uma experiência sobrenatural. A pessoa tem um sonho e ela vê uma mãozinha no céu fazendo assim, enfim, ela tem alguma profecia que aparece lá e fala: olha, tu serás um grande servo do Senhor na nossa geração, e coisas desse tipo aí. Bom, eu não vou entrar na discussão dessas experiências que as pessoas compartilham, mas na Bíblia nós não temos isso como chamado pastoral. Chamado pastoral na Bíblia não é isso. Nós não vemos pastor nenhum na Bíblia passando por isso. Nós vemos chamados proféticos que são realmente experiências extraordinárias. Nós vemos chamados proféticos que são de cair o queixo, você fica impressionado. Lembre-se, por exemplo, do chamado de Isaías. É algo extraordinário a visão dele no seu chamado. Mas o chamado profético não tem nada que ver, quando você compara o chamado de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Jonas. O chamado profético não tem nada que ver com o chamado pastoral. Nós não podemos pegar o padrão, o perfil do chamado profético, descrito aí muitas vezes das mais variadas formas no Antigo Testamento, e aplicar esse tipo de chamado ao chamado pastoral. Eles são substancialmente diferentes. Veja o primeiro elemento do chamado pastoral. Olha lá. Primeiro, um chamado interior. E o que é o chamado interior? O chamado interior, isso aqui é uma designação que nós encontramos nas Institutas de João Calvino. Então isso aqui não é criação minha, isso aqui tem pelo menos 500 anos. Tá? O que é na concepção do grande reformador João Calvino, que era um exegeta, que se debruçava aqui as Institutas que ele escreveu, são obras, é um livro
de exegese, ele trabalha com exegese nas institutas. Os alunos aqui do Charles Spurgeon já leram pedaços da instituta, as institutas todas sabem disso. O trabalho de Calvino não é um trabalho devocional, não é um trabalho de compartilhar seus insights, suas percepções. Ele faz um trabalho exegético e ele estabelece essas distinções. Ele fala de um chamado interno, e ele, como era de se esperar, já que ele era advogado também, ele aprendeu. O que Calvino faz? Ele pega um método jurídico humanista e ele aplica a teologia. O método jurídico, o método humanista jurídico consistia de se aproximar das leis e descobrir a intenção do autor e o significado do texto original, dos textos jurídicos originais. João Calvino aprendeu esse método, se não me engano, na escola de Montaigu. E ele então aplicou esse método corretamente às escrituras, querendo descobrir a intenção autoral e o sentido das palavras originais. Então, com isso, João Calvino aplicou esse método humanista num sentido diferente que nós conhecemos hoje. O humanismo que eu estou falando aqui é outra coisa, não dá tempo de explicar agora. Mas é algo ligado não ao valor do ser humano, mas algo ligado às humanidades. As humanidades envolvem as letras clássicas e as artes plásticas. Ok? E isso são as humanidades. Então, os mestres humanistas se debruçavam sobre as letras clássicas. Calvino era um humanista e ele aprendeu com mestres humanistas um método de interpretação que a princípio era aplicado aos textos jurídicos. E esse método envolvia entender a intenção do legislador e compreender o sentido exato das palavras originais. Ele pegou esse método e aplicou às escrituras corretamente. É assim que se lê qualquer texto. E ele fez isso inaugurando assim um método de interpretação que nós adotamos até hoje. Eu adoto esse método, o pastor Cleiton adota esse método, os alunos da Charles Spurgeon adotam esse método. É um método histórico literal. É uma forma de descobrir o que o texto realmente significa. Calvino, então, nessa busca nas institutas, ele constrói ali conceitos e extrai dela verdades importantes, inclusive para a teologia pastoral. Uma delas é essa aqui: o Novo Testamento mostra que existe um chamado interior. E que chamado interior é esse? O que é o chamado interior? Bem, é só você ver aí no slide, está escrito o quê? É o desejo de ser pastor. E onde está o fundamento disso? No texto de 1 Timóteo 3:1. É importantíssimo isso aqui, dentro da teologia pastoral. 1 Timóteo 3:1, note bem, porque eu já escutei tanta coisa estranha por aí acerca de chamado, e nós acabamos mistificando, viajando, criando ideias estranhas. Note o que diz aqui, diz assim: pistos rologos, né? Fiel é a palavra, fiel é a palavra. Que palavra? Ele diz: se alguém aspira, se alguém deseja, a ideia presente desse verbo é até uma ideia de movimento físico até. Se alguém se estica para pegar o episcopado, né? Se alguém está desejando, já viram criança quando quer pegar alguma bolacha que está, algum doce que está além do seu alcance, o que ela faz? Ela se estica, né? Ela aspira, ela quer pegar. Então, se alguém aspira, a palavra sugere essa ideia. Se alguém quer alcançar, alguém quer pegar, alguém quer ser pastor, se alguém aspira a isso, o episcopado, o texto diz, excelente obra almeja. A palavra almeja, que é uma palavra diferente, não é como o primeiro verbo, excelente obra, ele tem paixão, traduzir com paixão, a palavra que aparece aqui ia ficar meio estranho, mas o sentido é esse, ele tem paixão por algo excelente. Se alguém está se esticando para catar o pote do doce episcopal, se alguém está se esticando para tentar alcançar o episcopado, deseja ardentemente fazer isso, essa pessoa tem uma paixão excelente. Seria o sentido cru das palavras aqui. Então note bem, Calvino olha para isso, ele diz o seguinte: olha, aqui nós temos a evidência do chamado interno. O que é? É um desejo intenso. É um desejo intenso. Como eu posso saber se eu tenho chamado? Muito simples. Se em seu coração existe um desejo intenso, você pode ser que isso seja o chamado. Só isso não basta. Veja que tem um outro elemento ali.
Só isso não basta, mas isso tem que existir. Por que isso é importante? Eu cansei já, e você também deve ter cansado já, de ouvir histórias de pastores que falam assim: eu não queria ser pastor, mas eu sou como Moisés do século 21. Deus me derrotou, e eu não tive escolha, e Ele me pegou e falou comigo, e me quebrou, e eu não queria, eu chorei, mas não tive escolha e eu fui. Foi assim? Foi, você não é chamado. Nem assobiado você é. Vaza, volta lá para o que você fazia antes, eu não sei o que você fazia antes, volta lá para a sua profissão, você não é chamado. Isso aí acontecia com os profetas. Aí sim, você vê Moisés dizendo: eu não quero. Você vai. Mas fecha a sua boca gaga. Você vai. Mas chega, vai. Com o pastor não é assim. O pastor não é assim. O pastor quer. O pastor quer. Eu quero ser pastor. Eu quero. Eu não sou eu não fui para ninguém vai para o ministério pastoral pela orelha. Ninguém. Se for, tem algo errado. Se for, vai ser um péssimo pastor. Porque o ministério pastoral é algo que a pessoa deseja, ele é voluntário. Eu quero ser pastor. Começa por aí. Eu quero ser pastor. Eu poderia ser outras coisas, sou advogado também. Eu poderia ser outras coisas. Eu sou formado em direito, sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu não quero ser advogado. Eu não quero. Eu ganharia muito mais dinheiro como advogado. Meus amigos advogados têm muito mais dinheiro do que eu, mas eu não quero ser advogado. Eu quero ser pastor. Eu amo estudar o texto bíblico. A parte do ministério pastoral que eu mais gosto é a parte do pastor que é mestre, é ensinar, é falar, é pregar. Eu gosto de estar na igreja, de ensinar as pessoas. Eu gosto de exercer o ministério nisso. Eu tenho um prazer imenso. Se tirar isso de mim, eu fico desesperado. Quando eu tiro férias e eu vou a alguma igreja, eu fico olhando o pastor lá e falo: deixa eu pregar um pouquinho. Deixa eu subir aí, que eu quero pregar um pouquinho. Eu estou desesperado, porque eu quero. Se tirar isso de mim, eu morro. Se tirar o ministério pastoral de mim, eu morro. Eu não consigo continuar. Eu não consigo. Eu falo para as minhas filhas: olha, o pastor, a família do pastor tem que ser exemplar. Nós veremos isso hoje. E eu digo para as minhas filhas e para a minha esposa: eu dependo muito de vocês para continuar no ministério pastoral. Muito. Porque se vocês não forem moças decentes, obedientes, se eu não mostrar que eu governo a minha família de tal modo que a minha família seja um modelo, eu não posso ser pastor. Então, por favor, lembrem-se de mim quando vocês forem tomar qualquer atitude ou adotar qualquer comportamento, porque vocês podem me desqualificar para o ministério. E eu terei que obedecer a palavra se eu perder a qualificação. E eu serei o homem mais infeliz da terra se eu tiver que abandonar o ministério pastoral. Eles vão arrancar de mim algo que é o meu coração. Então, eu quero ser. E isso compõe parte do chamado. O texto diz: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, se você não quer ser pastor, isso não é pecado, isso não é um defeito, isso não é mundanismo, não. Simplesmente é uma evidência de que você não tem o chamado para o ministério pastoral. Pode ser que muita gente diga: nossa, você deveria ser pastor, você tem o perfil do pastor, você fala bem, você é um crente exemplar, você tem que ser pastor. Não se deixe levar por isso. Se você não quer, não siga nessa direção. O chamado pastoral passa pelo desejo de ser pastor, você tem que querer. Esse é o chamado interno. Agora, note bem, o chamado para o ministério pastoral, ele não se perfaz, ele não se completa com o desejo. Se fosse assim, seria simples. Eu quero ser pastor, eu simplesmente pegaria uma Bíblia, colocaria uma gravata e falaria: agora sou pastor. Pronto. Mas não é assim que o chamado para o ministério se perfaz. Essa é só uma parte. Esse chamado interior é uma parte do todo.
O chamado tem que se perfazer. E como ele se perfaz? Além da pessoa ter o desejo de ser pastor, é necessário também o chamado exterior ou o chamado externo, como é colocado aqui no nosso slide. E o que é o chamado exterior? É aqui que muitas pessoas, muitos jovens, às vezes não se conformam, porque eles não têm isso. Eles não têm isso e eles ficam indignados porque não têm isso. E eles dizem o que? A igreja não tem visão, a igreja não enxerga o meu potencial. É complicado isso aí. E isso acaba gerando uma dor de cabeça enorme na liderança eclesiástica. Por quê? Porque o chamado exterior envolve o reconhecimento da igreja, o povo de Deus, a comunidade da fé, em que o Espírito Santo habita e que é guiada por ele. Não basta a pessoa desejar ser pastor, é necessário que a comunidade da fé olhe para essa pessoa e Deus, usando essa mesma comunidade, usando o seu povo, invista essa pessoa na função pastoral. Então muitas vezes acontece o caso da igreja querer, mas a pessoa não quer, o chamado não existe aí nesse caso. Acontece às vezes, aí é mais difícil, o jovem, a pessoa quer, mas a igreja fala, nem a pau, de jeito nenhum, não tem condições, nós não queremos. E aí entram os conflitos todos. A igreja não tem visão, a igreja é carnal, a igreja não enxerga meu potencial. Gente, parem com isso. Pode ser que a igreja não veja agora, veja depois, mas nós não podemos forçar o chamado externo. Isso tem que acontecer de modo normal, de modo natural, sem pressões políticas, sem pressões emocionais, sem brigas. Vejam aí o fundamento que João Calvino coloca aí para o chamado exterior. Veja aí o texto de Atos 14, 23. Tem uma palavra interessante aqui com que ele trabalha. Atos 14, 23, é interessante essa palavra que ele vê aqui. Atos 14, 23. Diz assim, fala aí sobre os apóstolos anunciando o evangelho na região da Galácia. Fala assim, vejam o versículo 21, fala assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, isso na Turquia, né, na região da Galácia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora olhem o versículo 23, é um versículo interessante esse aqui. E João Calvino ele destaca esse versículo aqui, ele fala: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A concepção aqui que é vista dessa palavra, promover a eleição é uma palavra só no texto original. E essa uma palavra só envolve estender a mão, ou levantar a mão. A ideia é levantar a mão para votar. Essa é a ideia presente. Os apóstolos promoveram nas igrejas uma eleição. E promovendo essa eleição, a igreja então escolheu presbíteros. Há quem diga que o sujeito do voto são os próprios apóstolos. Os apóstolos, eles escolheram ali, né? João Calvino entende diferente. Ele entende que não, os apóstolos promoveram a eleição de presbíteros nas igrejas, ou seja, eles fizeram com que a igreja apontasse e votasse, dizendo: olha, nós queremos como pastores fulano, fulano e fulano. Aí seria o perfazimento do chamado externo, a igreja manifestando a sua vontade, dizendo: olha, nós queremos esses homens como ministros do evangelho, como aqueles que vão nos pastorear aqui. Eles promoveram então a eleição de presbíteros. O texto não fala depois sobre o processo de investidura, não fala nada disso. O texto, o objetivo de Lucas é narrar rapidinho o que aconteceu e segue em frente, não dá mais detalhes. Mas aqui, João Calvino entende que aqui existe o chamado externo, a aprovação da igreja. Quando você vê a única outra ocorrência em 2 Coríntios 8, 19,
É a única outra ocorrência do verbo aqui, desse verbo que é estender a mão para votar. Nessa única outra ocorrência, você vê mais uma vez a igreja escolhendo quem acompanharia Tito, votando em quem acompanharia Tito para a tarefa de entregar ou de recolher as ofertas dos irmãos de Corinto para a igreja de Jerusalém. A igreja mais uma vez levanta a mão para votar, para escolher esse homem, que não tem o nome aí, não sabemos o nome dele, mas a igreja escolheu esse irmão para exercer essa função junto com Tito e com outro irmão também. E quando nós olhamos a Didaquê, vocês sabem, o Ensino dos 12 Apóstolos, é um livrinho de discipulado, que foi escrito no século II. Na Didaquê é dito que no segundo século as assembleias, as igrejas escolhiam, elas votavam, elas levantavam a mão para votar, escolhendo os seus presbíteros. Então parece, a Didaquê não é Bíblia, né? Cogitaram da Didaquê ser Bíblia no passado, né? De colocar a Didaquê no cano. Cogitaram isso, mas claro, é absurdo. Mas a Didaquê, mesmo não sendo Bíblia, ela mostra uma tradição próxima dela. Ela é do século II. Então ela revela uma tradição que já vinha de algum tempo. As igrejas escolhiam os seus pastores. Elas votavam e definiam os seus pastores num método congregacional, democrático. A escolha dos pastores, à luz do texto de Atos 14, à luz de 2 Coríntios 8, 19 e à luz da Didaquê, era algo realizado pela igreja. A igreja votava dizendo: este homem deve ser pastor, queremos que ele seja. Quando as duas coisas acontecem, então nós temos o chamado perfeito, o chamado completo. Isso é chamado para o ministério. Então aí, no meu caso, minha experiência, quando o meu chamado, eu tenho chamado? Tenho. Como é que eu sei? Eu tive o desejo de ser pastor quando eu era adolescente. Adolescente, eu tive o desejo de ser pastor. Alguns pensavam, com razão, é fogo de palha. É fogo de palha. Mas isso começou a crescer em mim. Um dia um pastor foi visitar a nossa igreja e ele pregou um sermão perguntando quem gostaria de ser pastor. E eu fui à frente. E o pessoal falou: esse negócio está começando está levando muito a sério esse negócio. Eu fui à frente dizendo: eu quero ser pastor. E assim fui manifestando esse desejo de ser pastor. Queria ser pastor e continuei querendo ser, tudo mais. Mas o meu chamado externo só veio depois que eu me formei no seminário. Só. Eu fiz seminário, a igreja a que eu pertencia não me reconhecia como alguém que tinha um chamado, nada. A igreja a que eu pertencia nunca me ajudou no seminário, nunca me deu um tostão sequer. A igreja a que eu pertencia nem foi na minha formatura. Não tive apoio nenhum da igreja que eu pertencia, zero apoio nenhum. Então foi tudo na dificuldade. Eu paguei meus estudos com o meu fundo de garantia do Banco Noroeste, extinto Banco Noroeste, que eu trabalhei lá. Então vendi meu Fusca, todo jovem tinha um Fusca azul na época. Vendi meu Fusca, peguei meu fundo de garantia e paguei meu primeiro ano de seminário. O resto minha mãe se virou vendendo roupinha lá para pagar o resto. Ela e meu pai. Minha igreja não reconhecia nada, não deu apoio nenhum e quando eu me formei nem na formatura foi. Então eu não tinha o chamado externo, não podia ser pastor. Comecei a auxiliar ali, né, numa igreja, tudo mais, os jovens. Aí sim, aquela igreja que comecei a auxiliar em Atibaia, aquela igreja então me concedeu, né, a evidência do chamado externo. Aquela igreja se reuniu dizendo: nós queremos que ele seja pastor, nós queremos que ele deve ser ordenado ao ministério. E aí então passei pelo processo todo que culminou na formalização, que eu mencionei para vocês ontem, da imposição de mãos. Então, meu chamado se perfez somente depois que eu me formei. Aí houve chamado externo, aí meu chamado se perfez. Aí eu sabia, Deus me chamou. Não era só um desejo, Deus me chamou. Ele usou o meu coração para colocar o desejo e usou uma igreja para dizer: nós queremos que ele seja. Então é isso é fundamental. Quem quer ser pastor tem que ter, além do desejo, o chamado externo também. Certo? Sobreviveram? Ok.
Vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar um pouquinho mais. Que horas acaba aqui? Tem 20 minutos ainda? Tá. Então essa primeira aula aqui, faltam 20 minutinhos, eu vou então introduzir já o outro tema. Porque nós estamos falando aqui dos elementos que compõem aí os requisitos para ser pastor. O primeiro é a conversão, o segundo é o chamado. Então você pode estar olhando para você aí dizendo, eu tenho a conversão e tenho o chamado interno. Você pode estar pensando isso, eu tenho o chamado interno. O chamado externo ainda não tenho. Seja paciente. Não force a barra. Não vá, pressionar ninguém. Não, eu conheci um homem que pressionou a igreja dele. Não, vocês têm que reconhecer que eu tenho ministério, que eu sou pastor. O pessoal cansou e venceu pelo cansaço. Vamos ordenar logo esse homem que ninguém aguenta mais. Ordenaram. Irmãos, eu acompanhei esse moço. Foi uma desgraça. Ele só trouxe prejuízos para o reino de Deus e sofrimento para as igrejas que ele pastoreou, só. Eu não sei de nada, de absolutamente nada de bom que ele tenha produzido para o reino, nada, até hoje, não sei de nada. Só prejuízos, tristezas e problemas, só isso. Então, não é bom agir dessa forma. Muito bem, o elemento 2 está aí. Eu sei que gera uma série de dúvidas. Os irmãos depois podem perguntar para o pastor Cleiton. Ok. Vamos ver o terceiro elemento. O terceiro elemento que nós temos aí, obviamente, é o preenchimento de requisitos bíblicos. E aqui existem já os exegetas da malandragem, que falam, não, isso aqui é o ideal, é bom que seja assim, mas não é exigência. Irmãos, aí, onde passa boi, passa boiada. Esse versículo não está na Bíblia, eu inventei não, minha avó falava, onde passa boi, passa boiada. Mas se eu entender que a palavra de Deus nesse campo apresenta apenas uma sugestão do que seria bom, então eu abro tudo. Aí qualquer um pode ser pastor. Aí não tem requisito nenhum. Seria bom que fosse assim. Não é, tudo bem. Não. O que nós temos aqui tem força normativa. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a 1 Timóteo, ele disse, olha, eu escrevo essas coisas para que você saiba como se deve proceder na igreja de Deus, que é a casa do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, isso aqui é algo que deve ser levado a sério como algo normativo. Isso aqui não é uma descrição de um ideal, isso aqui não é a descrição de um sonho, não. Isso aqui que nós temos em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito de 5 a 9, o que nós temos aí são determinações que devem ser observadas à risca. E notem bem, esses requisitos fazem com que o ministério pastoral não seja vitalício. Uma vez salvo para sempre, para desespero dos arminianos. Mas uma vez pastor para sempre não. Pode acontecer do pastor perder esses requisitos ao longo da sua vida, por negligência ou por razões alheias à sua vontade. Isso pode acontecer. E se isso acontecer, ele terá que dizer à sua igreja, irmãos, olha, eu não preencho mais os requisitos fundamentais para ser um pastor. Eu vou pedir afastamento. Eu tenho que pedir afastamento. Eu não sei o que eu vou fazer, mas por enquanto eu não posso, até eu recuperar esses requisitos. Mas no momento eu não posso mais, eu estou fora dos requisitos bíblicos, eu tenho que parar. É difícil isso? Isso, irmãos, isso é algo que faz sangrar. Mas o pastor sério, ele vai pagar o preço, ele vai entender. Eu não posso seguir nessa questão as minhas preferências. Eu sou um servo na casa. O dono da casa diz, para ser servo nessa função, tem que preencher isso aqui. Você não preenche mais, você não pode mais atuar nessa função, pelo menos por enquanto. Pode voltar depois quando recuperar, agora não pode. Mas vejam, vamos ver os requisitos. Vocês têm aí 1 Timóteo 3 e Tito 1, de 5 a 9. Vamos olhar o texto. Eu escrevi sobre essa lista no meu livro A Prática da Igreja de Deus, e quero compartilhar com vocês as noções que estão lá.
Mas eu quero acessar o texto aqui no meu outro equipamento aqui. Primeira Timóteo 3. A lista de Tito, ela tem algumas variações, mas ela é bem parecida. Ela tem uma variação específica que chama bem a atenção, e eu vou me deter nela também. Não vai dar tempo de ver nesse período, talvez no outro período vou me deter nela. Mas as listas são a rigor bastante semelhantes, e nós vamos então com isso, comentando aqui os itens, nós vamos cobrir as duas. Veja aí o que diz o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. A palavra irrepreensível aparece aí. No texto de 1 Timóteo, a palavra que aparece é a palavra anepilemptos. É diferente da palavra que aparece em Tito. Em Tito aparece a palavra anenkletos, mas o significado é o mesmo. Quando fala irrepreensível, essa expressão é uma expressão bastante geral. Significa, a rigor, alguém que não oferece motivo de ser acusado justamente. Notem bem, ser acusado, o pastor será. Não é essa a questão. Mas o que não pode acontecer é o pastor ser o tipo de pessoa que é passível de ser repreendido justamente. É alguém, na palavra que Tito escolhe, é alguém que não tem manchas no seu caráter e na sua conduta. Pastor é pecador? Não é essa a questão aqui. O pastor pode cometer erros eventualmente? Claro que ele vai cometer erros eventualmente, não tem jeito, ele é um ser humano. Mas o seu caráter, a sua conduta não pode ser marcada por um histórico em que ele nutra certos vícios, ele tenha certas manchas, ele pode ser acusável, justamente. Isso não pode acontecer. É um termo bastante geral esse termo, e o objetivo é mostrar que as virtudes todas que são elencadas aqui, o pastor deve ter todas elas. Para ele ser irrepreensível, para ele ser um homem marcado pela irrepreensibilidade, livre de acusações, livre de manchas, ele tem que ter essas virtudes todas que são elencadas aqui. Isso é ser irrepreensível. É interessante isso, porque eu me lembro, eu conheci um pastor que ele ganhou o prêmio de rei da locadora. Ganhou o prêmio na cidade. O rei da locadora foi o pastor da igreja. Era o pastor que mais alugava vídeos na locadora. Isso não é um costume bom. Isso significa que ele está usando o tempo dele de modo desequilibrado. Isso significa que ele não tem, conforme nós veremos aqui, uma vida bem organizada. Ele não pratica o verbo que aparece muito, Paulo usa muito, o sofronel. Uma mente esclarecida, que compreende bem as coisas e é equilibrado. Ele não tem isso. Isso significa que ele não tem uma vida que possa ser caracterizado por um pequeno cosmos, que é o que aparece aqui no texto também, uma vida organizada. Ele não tem isso. Logo, se ele é assim, ele não é irrepreensível. Esse homem, se ele não se corrigir, ele não pode mais ser pastor. Então a irrepreensibilidade envolve isso. Alguém que tem uma vida livre de acusações justas e livre de manchas. Veja na sequência, existe mais um item aí na sequência. O texto diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível, e logo em seguida vem esposo de uma só mulher. O que significa isso aqui? Esposo de uma só mulher. Aqui já começa o quebra-pau. Você nem começou o texto, já começa o quebra-pau.
O que é isso? O que é o esposo de uma só mulher? O que é isso na mentalidade do apóstolo Paulo? Na mente de Paulo, o que é o marido de uma só mulher? É o homem que é monogâmico, ou é o homem que não é recasado, estando o primeiro cônjuge ainda em vida? O que ele está pensando? Então, note bem, para sermos honestos com o ambiente cultural daqueles dias, à luz de algumas obras, eu tenho em mente aqui, por exemplo, a obra Diálogo com Trífon, de Justino de Roma, do século II. Na obra Diálogo com Trífon, de Justino de Roma, do segundo século, ele afirma que os judeus tinham a prática de ter mais de uma esposa. Por quê? Desde que pudessem ter. Por quê? Porque a ética matrimonial dos judeus no primeiro século era a ética matrimonial do Antigo Testamento. E vocês sabem que a ética matrimonial do Antigo Testamento, em virtude do progresso da revelação não ter chegado no seu apogeu nesse campo, a ética matrimonial do Antigo Testamento tolerava a existência de mais uma esposa, o homem ter mais de uma esposa. Jacó teve 2 esposas, 2 concubinas. Salomão perdeu a conta, 300 esposas e 700 concubinas. Então, esses homens todos formavam o padrão ético matrimonial da mente de muitos judeus no século I. Eles não tinham o Novo Testamento e nem queriam ter. E quando tiveram, não quiseram saber. Então, pode ser isso de acordo com o entendimento de alguns comentaristas sérios, que o apóstolo Paulo lidasse com um problema sério aqui. Judeus convertidos que tinham mais de uma esposa. Como lidar com isso na igreja? O apóstolo Paulo não fala como lidar com isso na igreja. Se o que Justino fala no século II já era uma prática no século I, como parece que era, é bem possível que fosse, o que acontecia então quando um homem desse se convertia? Quando um judeu com 2 ou 3 esposas se convertia, o que a igreja fazia? Manda as duas que chegaram depois embora, fica só com a primeira. Não há nenhuma orientação sobre esse assunto, absolutamente nada. O que nós sabemos a partir de um texto como esse aqui, é que a igreja tinha realidades matrimoniais que não eram ideais, senão o apóstolo Paulo não colocaria essa exigência. Ele não colocaria lá, olha, tem que ser marido de uma só mulher, se não existisse na igreja homens que tivessem mais de uma. Se ele fala que tem que ser marido de uma só, é porque a igreja era composta por realidades no campo matrimonial que não se ajustavam à visão cristã. Então, eu acredito que aqui o apóstolo Paulo está falando de pessoas que eram bígamas ou polígamas, que tinham mais de uma mulher. Isso, no Novo Testamento nós não vemos, mas vemos em Justino, no século II, um sinal disso. Então, é possível que seja isso. Agora, note bem, eu entendo que é possível, entender esse texto também à luz de outras realidades. Aqui eu vou pisar num terreno perigoso. E qual é esse terreno? Quais são essas realidades? Eu acredito que a ética neotestamentária entende que o que põe fim ao vínculo matrimonial é só um evento, a morte. De maneira que, se alguém se casa com outra mulher, estando o primeiro cônjuge em vida, ele passa a ter 2 esposas. Porque só o evento morte rompe o vínculo matrimonial. É o único evento que tem o condão, que tem o poder, que tem a força de quebrar a realidade de uma só carne. A uma só carne não se dissolve com o divórcio. O divórcio tem o condão de destruir a convivência. O divórcio não tem o condão de destruir o vínculo descrito como uma só carne. O casamento, quando se perfaz, o casamento, ele produz 2 efeitos.
o efeito programado e o efeito não programado. Qual é o efeito programado do casamento? É a convivência. Qual é o efeito não programado do casamento? É a indissolubilidade. São os dois efeitos. O que significa efeito programado? A pessoa, quando se casa, ela programa isso. Ela se casa para viver junto. Quem casa quer casa. Quem casa quer viver junto. Então esse é o efeito programado do casamento. O efeito não programado, o casamento realiza sem que a pessoa programe. Tem gente que nem sabe disso. O efeito não programado é a indissolubilidade. A pessoa se casa sem saber que está entrando num barco que não tem volta. Muitos se casam sem saber disso. Muitos se casam pensando só no efeito programado e não tem ciência do efeito não programado, que é a indissolubilidade. Mas ele existe. E a pessoa se casa e entra nisso. Ela se casou, está aí os dois efeitos. Ela vai começar a conviver e agora é indissolúvel. Quando alguém se divorcia, o divórcio vem, tem aqui o efeito programado, a convivência. Tem aqui o efeito não programado, a indissolubilidade. Quando a pessoa se divorcia, o divórcio é uma marreta que dá um golpe no primeiro efeito. Esse efeito cai, a convivência desaparece. Mas o segundo efeito, o efeito não programado, a indissolubilidade permanece. Quando o segundo efeito põe fim à indissolubilidade? Quando o segundo efeito desaparece? Só quando vem um outro evento, que não é o divórcio, é a morte. Aí a morte golpeia esse evento. Golpeou? Pronto, a indissolubilidade desapareceu. Então o homem divorciado, ele se livrou do primeiro efeito, do efeito programado. Não se livrou do segundo efeito, tem que orar para a mulher morrer. O Senhor leva. Ora. Enquanto o evento morte não chega, o vínculo não se dissolve. Então o que acontece com isso? Se esse entendimento de uma ética matrimonial extremamente alta, rigorosa, rígida, eu entendo que é. A ética matrimonial que eu estou apresentando para vocês é uma ética pesada. E eu sei que mexe com a vida de um monte de gente aqui. Aqui eu faço agora, desculpa que eu tenho duas mulheres, não sei, nem me preocupo, falo com o pastor Cleiton, eu não quero saber. Eu não vou, a minha matéria é teologia pastoral, então eu não vou resolver seu problema matrimonial aqui hoje. É difícil, eu sei, a vida é difícil. Há questões que não tem como, tem que levar a vida. Tem questões que tem que levar em frente, não adianta, você vai matar ninguém. Leve em frente, paciência. Eu vivo numa situação que não é o ideal, paciência. Agora eu sei de uma coisa. Se existe então a indissolubilidade que se perfez com duas pessoas, você se casou com duas pessoas, uma coisa eu sei que não pode acontecer, é você ser pastor. Se você se divorciou e se casou de novo, e o seu primeiro cônjuge está ainda em vida, você tem duas esposas. Você não pode ser pastor. Eu sei que isso já arrasta por, sei lá para que canto aí, né? Já leva na enxurrada um monte de gente. Mas a ética matrimonial produz essa conclusão. Eu sei que há pastores que discordam de mim, eu sei disso, mas como a matéria quem está dando sou eu vou falar isso aqui. Bom, enfim, nós vamos fazer um intervalo agora e depois vamos prosseguir aí com os outros elementos aí que são os requisitos. 15 minutos.